A gente pintando aqui super tranquila, né? Eu fiz uma pausa pra abrir o Instagram. Pra quê, né? Eu tava contente com a minha tela, com o rumo que ela tá levando, assim. Eu ainda não consigo fazer uma coisa que eu termine e digo, meu Deus, tô apaixonada. Mas já consigo gostar das coisas, tá? Baby steps. Só que tá tudo lindo, maravilhoso até... Ixi, tá piscando. Por que tá piscando? Pera. Acho que tá tudo certo. Acho que o áudio tá saindo que preste, né? Espero, porque a gente vai descobrir depois. Cara, eu sigo muitos artistas, né? Aí eu abro e já me deparo com um, já vejo um trabalho, aí já fico tipo, pô, minha técnica é uma bosta. Desculpa. Minha técnica é muito ruim. Preciso melhorar 32 mil coisas. Não tá bom, não vou postar. Existem 50 mil trabalhos melhores que o meu. A cabeça já começa, né? Existem trabalhos melhores que o meu. Por que eu tô achando que eu posso postar isso aqui? Eu acho que alguém vai comprar isso, sendo que tem os 1000 artistas melhores no mundo. E aí, gente, a minha vida inteira foi isso. A minha vida inteira foi... Sem eu perceber, tá? Isso é uma coisa que eu vim perceber, tipo, adulta agora. Esqueço que eu sou adulta, ainda me sinto bem teenager. Mas a vida toda era, tipo... Eu sentia que eu era boa, que eu tinha talento, que eu fazia coisas bem. E aí eu ficava animada e eu tinha ideia, eu sempre fui muito criativa. Então, tipo, eu vou fazer isso, 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 isso. E aí eu via outras pessoas, de outras pessoas, e aí eu falava, eu vou fazer? Olha que loucura, né, que eu tô pensando. Eu sou bem ruim. Nunca vai ficar tão bom, fulano é bem melhor, e eu não fazia. Eu tenho muita dificuldade em não ser muito boa em alguma coisa, e por isso eu evito começar muitas coisas. Exemplos. Talvez você se identifique e você descubra que você tem problemas pra tratar. Fica muito ruim você ficar assim. Joelho sujo de tinta. Mão suja de tinta. Opa, isso é uma tatuagem. Por exemplo, esportes. Eu sempre fui uma pessoa boa em tudo que eu fazia. E eu era boa em muitas coisas. Tipo assim, tudo que eu ia fazer, eu ia fazer bem. Eu sou uma pessoa que tem coordenação motora, então minimamente esportes eu era boa, eu era rápida, eu era ágil. Dança, eu tenho coordenação, noção de espaço, então dançava bem. Pintar, adorava pintar. Eu era muito inteligente. Então tudo que eu fazia bem, mas eu nunca era a melhor do mundo em nada. E aí, quando eu percebia que tinha alguém melhor que eu parava. Então, por exemplo, o esporte, eu já comecei a corrida umas 20 vezes e já desisti 21. Porque eu começo correndo os meus 2 quilômetros e quando eu olho pro lado tem alguém correndo 10. E eu não consigo progredir tão rápido. Na verdade, eu consigo, eu dou tipo um boom inicial, sei lá, dos 2 pro 7, eu vou rápido. Só que aí parece que eu não consigo sair disso, e aí eu vejo as pessoas estão progredindo, e aí tá todo mundo fazendo uma maratona. Aí eu falo, esse esporte não é pra mim. Ele me irrita, ele desperta tanta competitividade e frustração que eu não consigo mais me divertir. Eu não consigo ir só pra fazer os 3 quilômetros, 4 quilômetros, 5 quilômetros que seja e ser feliz. Eu preciso estar muito boa, e se eu não for muito boa, não tem graça. Aí, YouTube, gente, outro exemplo, tá? YouTube, se você voltar aos meus vídeos, eu tenho vídeos de, sei lá, 7 anos atrás, acho que mais, talvez. E, tipo, no começo, sei lá, tinha 70 seguidores aqui no YouTube, e foi na época que eu fui morar fora, então... E tinha várias coisinhas pessoais também, eu era bem mongoloide, então tem várias coisas que, tipo, que vergonha alheia. Mas eu fico pensando se eu não tivesse parado, entendeu? As coisas, tipo, se eu não tivesse parado a corrida, quando eu alcancei os 7 quilômetros e me frustrei porque alguém tava fazendo 21, já faz uns 3 anos que eu tentei correr a primeira vez, talvez hoje eu estivesse fazendo os 21. E talvez eu demorasse 3 anos pra correr, sim, os 21 que alguém fez em 5 meses. Mas, pô, hoje eu ia estar correndo os 21. E agora eu tô correndo nada, porque eu parei. Então não tô nem correndo 7, eu tô correndo 0. O YouTube foi a mesma coisa, tipo, eu tinha um prazer naquilo. Só que
em algum momento, tipo, teve as questões da vida, eu tinha vergonha, mas eu tinha vergonha por quê? Porque não tinha tanto seguidor. Então eu tinha vergonha de compartilhar com as pessoas, porque não tinha muita atividade, não tinha muitas visualizações, sei lá o que que era. Mas eu fiquei com vergonha em algum momento, tipo, eu fui morar fora, e quando eu voltei eu parei com o canal. Porque acho que eu não vi crescimento, aí eu não... Como é que eu ia dizer para as pessoas que eu fazia aquilo? Eu era meio besta. Tanta gente grande no YouTube, aí quem é que vai entrar pra assistir o meu vídeo? Aí parei. Isso tem, sei lá, 7, 8 anos. Eu não sei fazer a conta, eu não sei quando era isso. 2017, mais ou menos. Acertei. 8 anos. Imagina, gente, se eu tivesse há 8 anos postando vídeos constantemente. Com constância. Tá certo, né? Constantemente. Ainda que não fossem os melhores vídeos do mundo, cara, o YouTube em algum momento ele ia ter pena de mim e ele ia entregar os meus vídeos. Tipo assim, não tem como uma pessoa postar no YouTube uma vez por semana, com constância, e ela não alcançar resultados. Eu podia estar vivendo de YouTube, vocês entendem? Só que eu parei há 8 anos atrás. E voltei agora. E às vezes eu olho e fico tipo, 300 seguidores, vou parar, né, gente? Nada a ver isso aqui. Nada a ver. Não que eu faça, só que assim, hoje a minha motivação é um pouco, na verdade, é a mesma motivação do início. Eu faço porque eu gosto. Eu gravo e eu gosto de gravar e falar com câmera. Eu sempre gostei. Eu queria ser atriz. Ainda é uma coisa que habita de mim. Tipo, se eu fosse escolher atriz ou artista, artista plástica, eu não sei, porque eu nunca de fato. Talvez eu me frustrasse, mas na minha cabeça eu queria experimentar, pelo menos, ainda. Artista, atriz. Se eu não tivesse que me submeter a cenas estranhas, né? Óbvio. Enfim, isso fez eu me perder completamente na minha linha de raciocínio. Eu gosto do YouTube, lembrei. Eu gosto do YouTube, então eu faço porque eu gosto, eu sinto prazer, eu vou compartilhando aqui as coisas. Eu acho que realmente, tipo, essa parte da pintura, eu posso agregar pessoas que estão querendo começar, porque quando eu falo assim, mudou minha vida, não é que hoje eu tenha a vida, tipo, vivo $1 milhão, né? Mas mudou, porque eu era muito infeliz no meu trabalho, não tinha propósito, ganhava um salário mínimo, odiava, chorava no banheiro. E eu sempre fui uma criança criativa que era frustrada por ter que ficar no escritório. Eu ficava desenhando no trabalho, eu ficava desenhando na escola, eu ficava desenhando em qualquer canto. A minha vida toda eu ficava desenhando. Então, tipo, as pinturas em parede me deram liberdade pra isso. Então eu acho que é válido realmente compartilhar, ainda que não seja muito conhecimento, mas é o conhecimento que eu tenho hoje aqui, né? Então hoje tem muitos propósitos, eu não pararia só porque tem poucas visualizações, comentários. Não é isso que eu tô buscando, mas eu espero que em algum momento isso possa ser uma consequência e quem sabe ter uma segunda fonte de renda do YouTube seria ótimo. Já precisou fazer mais uma coisa que eu gosto e ganhar dinheiro com isso? Seria incrível. Mas às vezes dá esse negócio, tipo, eu assisto outros YouTubers, outros vídeos e eu fico tipo, gente, o que é que eu tô fazendo no YouTube? O que eu tô fazendo? Olha ontem o nível que chegou à minha cabeça. Eu tava tranquila, ontem foi um dia de boa, e eu abri o YouTube e apareceu um vídeo de uma menina que eu sabia quem era, porque ela era amiga, não, ela é irmã de uma amiga da minha irmã. E eu vi um vídeo dela no YouTube e tinha tipo 23 mil visualizações, sei lá. Um vídeo dela falando sobre o término dela. E eu falho, a fulana virou youtuber e fui assistir. E aí eu vi que ela... Gente, não tem problema falar isso, né? Tipo, vai que um dia esse vídeo chega nela, mas eu acho que não tem nenhum problema. Não vou dar muitos... Enfim. Ela hoje mora nos Estados Unidos e tal, e ela tava compartilhando uma fase difícil que ela tava vivendo lá nos Estados Unidos. E como ela... Aí eu entrei em outros vídeos, fui me perdendo em, tipo, num looping de vídeos, e aí ela falava como que ela foi parar lá, o que ela fez, que ela fez programa XYZ, que ela já viveu no lugar tal, tal, tal. Aí eu comecei a repensar toda a minha vida e pensar que eu vivi tudo errado até agora, que aos meus 20 anos, tipo, 6 anos atrás, eu poderia ter me aplicado para um programa desse, e hoje eu podia estar vivendo nos Estados Unidos, que se eu tivesse menos medo, se eu fosse menos covarde, se eu tivesse arriscado mais, hoje eu podia ter rodado o mundo, podia ter feito mochilões, podia ter tido muito mais experiências, podia ter um passaporte muito mais carimbado, podia ter
vivido mais, podia ter... Que era pra eu estar lá, que por que eu não moro em Nova York? Por que eu não... Tipo, aí eu comecei a ficar muito frustrada com a minha própria vida e com as minhas próprias escolhas e... Do nada! Eu tava bem. Tipo assim, eu nem gosto de Nova York. Eu nem quero morar em Nova York. Tipo, se eu tivesse ido, ok, poderia ter vivido uma outra vida com 1000 outras boas coisas que teriam acontecido comigo, mas, cara, eu me converti tendo ficado aqui, que eu sei que se eu tivesse ido embora com 20 anos, eu... Não que Jesus não pudesse fazer, mas... Eu ia ter me lascado muito mais antes de ter encontrado Jesus com a cabeça que eu tinha se eu tivesse ido embora. Eu não teria feito os amigos que eu fiz, eu tenho amigos fenomenais. Eu não teria o namorado que eu tenho, porque eu nunca ia ter conhecido ele. Eu ia estar longe da minha família. Eu podia estar passando um monte de perrengue. Eu podia ter me lascado. Tipo assim, a gente constrói uma realidade paralela na base da comparação, tirando por amostragem aquilo que aquela pessoa quer mostrar pra gente, e a gente começa a odiar a nossa vida e as nossas escolhas, e a gente começa a querer mais das pessoas ao nosso redor e que nada é suficiente. Nós não somos suficientes, as pessoas não são suficientes, nossas escolhas não são suficientes. E a gente começa a se frustrar com a nossa vida comum e banal, sendo que ela é extraordinária, porque é a vida que a gente tem. E eu vivi minha vida sempre assim, tipo, eu escolho a tela, né? Voltando pra tela, que era o início de tudo isso. Eu tô, tipo, explorando esse estilo que eu acho que eu tenho gostado, porque eu sempre quis conseguir conciliar uma coisa, tipo, isso é um semi-abstrato, né? Tem um pouco de abstrato com um pouco de realidade, porque eu acho que o abstrato sozinho, ele não comunica completamente o que eu quero, o realismo também não abre margem para interpretação, então eu gosto dessa mistura, eu gosto desse estilo que permite que eu mexa um pouco com realismo, mas também explore técnicas e tem textura, enfim, eu tenho gostado desse estilo, eu fiz 3 telas mais ou menos nesse estilo, acho que quero seguir essa linha, mas também não quero definir por completo, só que toda vez que eu abro o Instagram, acho que isso aqui entra um pouco em outro ponto, na verdade. Eu me comparo e aí eu sinto que não tá bom o suficiente e eu preciso mudar. Na verdade, acaba entrando num outro ponto também, só que aí eu vou trazer essa outra reflexão para outro vídeo, que é uma reflexão que eu tive com meu namorado esses tempos. Eu acho que foi com ele. Que é, só pra introduzir, né? E aí vocês podem comentar se vocês querem que eu reflita sobre isso com vocês, o que foi a reflexão que eu tive. Eu entro no Instagram e além de me comparar e falar, cara, isso tá ruim, eu não vou postar, ninguém vai comprar, tem outros artistas melhores, eu sou apresentada a um leque de... que eu devo seguir, pelo menos uns 100 artistas, com estilos completamente diferentes. E aí, eu, que já não sou a pessoa mais decidida do mundo, pelo contrário, eu sou bem indecisa, eu tenho extrema dificuldade em fazer escolhas, super adaptativa, uma vez que a escolha tá feita e acabou, mas pra chegar na escolha, é um hambúrguer ou pizza, me dê 5 horas que eu te dou uma resposta. Então eu sou apresentada a esse leque de variedades, de possibilidades, e aí eu travo, tipo, cara, não era pra eu me apegar a esse estilo. Por que eu tô fazendo esse estilo? E se eu fizesse desse outro estilo, dessa outra pessoa? E se eu escolhi errado e eu devia ter escolhido seguir essa linha de... Aí começa, tipo... Eu preciso mudar tudo. Tá tudo errado. Eu vou seguir isso aqui. É esse o caminho aqui. E aí já bagunçou toda a minha mente. Então, essa outra reflexão, ela tá mais associada a... excesso de informação traz paralisia também. Que tem o excesso de comparação, que é sobre o que eu tô falando aqui agora, mas o excesso de informação, de possibilidades, ele também paralisa a gente, porque a gente sempre acha que a gente vai fazer a escolha errada. Se a gente tivesse 2 escolhas, nossa, seria tranquilo demais, prefiro essa do que essa. Mas chega no restaurante, vai no Coco Bambu, tem 70 mil pratos, vai ter uns 80 pratos. Como é que eu vou escolher o melhor prato? Com certeza eu vou comer o meu prato pensando que eu deveria ter escolhido o prato 76. São muitas opções, sabe assim? O mundo tá deixando a gente meio doida. Porque tem muita opção. Tem muita opção. E aí a gente não consegue ficar satisfeito com nada. Escolhi uma pessoa pra minha vida, mas e se eu escolher a pessoa errada?
Porque tem tantas, né? Antigamente era assim, você conhece a pessoa ali do seu vilarejo e casa com ela. E era feliz. Tipo, não ficava pensando assim, que eu escolhi. Entendeu? Acho que eu acabei entrando mais do que eu deveria nesse ponto, mas eu quero aprofundar essa reflexão. Ela é boa, ela é boa. Pra mim ela é ótima, porque eu sou essa pessoa. Enfim, é isso. Pintei. E agora... Eu não sei se isso vai ser um vlog, porque acho que vai ficar bem longo. Vamos ver o que sai.